está neste lugar. E Deus dá um alerta aqui, para você não esquecer da promessa dele sobre este lugar. Eu que já tenho 33 anos de Casa da Bênção, conheço muito bem as promessas de Deus para esse campo. Amém? Então se submeta a essa promessa. Eu gostaria de ler com vocês em Provérbios capítulo 14, versículo 8, na NVT. Deus seja louvado. Que diz assim: o prudente sabe para onde vai, mas o insensato engana a si mesmo. Irmão, hoje nós precisamos atentar-se para viver numa prudência, porque a prudência nos livra de muitas coisas. Qual que é melhor? Você resolver um problema ou você evitar um problema? Qual que é melhor? Evitar o problema. Evitar o problema, mas isso é para aqueles que são prudentes. A prudência nos leva, em nossa vida, a evitar muitas coisas. Muitas coisas acontecem na nossa vida por nós não sermos prudentes na nossa decisão, na nossa escolha, nas nossas atitudes. Tem pessoas que atropelam muitas coisas, sai falando. Se ela tivesse prudência naquilo que falava, evitava muitas coisas. Se a pessoa tivesse prudência nas suas atitudes, evitava muitas coisas. Então a prudência é importante na nossa vida. O prudente, ele está disposto a obedecer. E eu gostaria de ler com vocês em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel respondeu: o que agrada mais o Senhor, holocausto e sacrifício, ou a obediência à sua voz? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a oferta de gordura de carneiro. Irmão, muitas vezes nós atendemos que o dízimo e a oferta é algo muito mais físico do que espiritual, mas para aqueles que não olham com obediência, olha por obrigação. Quem olha por obrigação acaba trazendo aquilo que é espiritual para o físico. E ser dizimista e ofertante é muito mais espiritual, porque é um ato de obediência. Não é um ato de obrigação, mas é um ato de obediência. Porque quando nós fazemos as coisas por obrigação, nós acabamos tendo e convertendo o nosso coração de uma forma: eu vou dar, vou ter que fazer, eu sou obrigado. E dízimo e oferta é algo que nós precisamos entender que é um ato de obediência. E quem é prudente, ele sempre vai obedecer a palavra de Deus e vai fazer e cumprir aquilo, porque ele vai evitar um bem maior. O que é melhor, obedecer ou sacrificar? O prudente é melhor obedecer. E ser dizimista e ofertante é um ato de obediência ao Senhor. Então, irmão, é muito importante nós entendermos que dízimo e oferta é um ato de obediência e não por obrigação. Porque às vezes existem muitas pessoas que vão dar dízimo e oferta porque eu tenho que dar, porque eu faço parte de um ministério, porque isso aqui, porque eu sou pastor, porque não sei o quê, não sei o quê. Não, é um ato de obediência apenas. Não a homens, mas o próprio Deus pela sua palavra. Quantas coisas, irmão, às vezes a gente comete
por não escutar a nossa liderança, o nosso pastor. Às vezes nós temos consequências em nossas vidas por não escutar. Você está entendendo? E ser dizimista e ofertando, não, pastor, mas esse aqui eu vou dar e vai faltar. Não vai, irmão. Seja prudente, obedeça, porque quem cuida de você é o Senhor. Deus provê na tua vida. Quando nós achamos que vai faltar, e nós obedecemos, Deus nos surpreende de tal forma que nós não entendemos, mas Ele faz. Então seja prudente, irmão, com o seu dízimo, com a sua oferta. Seja prudente em obedecer à voz do Senhor. Seja prudente em submeter aquilo que Deus está estabelecendo sobre a sua vida. O prudente vai entender que não é uma imposição, e sim é um ato de nós, é um ato de amor por Deus em nós. Então, irmão, a partir de hoje, viva uma vida no caminho da prudência. Evite coisas na sua vida, porque a prudência nos livra de muitas coisas. Você está entendendo? Prudência no trânsito. Evita o quê? Acidente, multa. Evita ou não evita? E quem anda igual louco no trânsito, irmão? Bate o carro, leva a multa. A prudência nos evita muitas coisas. Então seja prudente, principalmente no seu dízimo e na sua oferta, no cumprimento do mandamento menor, que é o dízimo e a oferta. Amém? Glória a Deus. Gostaria que vocês se colocassem em pé, em nome de Jesus. Você que preparou o seu dízimo, segure nas suas mãos. Amém? Você vai vir aqui na frente, vai dobrar o seu joelho, vai consagrar o seu dízimo. Você que vai fazer a sua oração. Amém? Certo? Em nome de Jesus. Enquanto toca essa canção, sai do seu lugar, vem aqui, consagre o seu dízimo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora você, alegre, feliz, amém, com um grande amor a Deus, vai sair do seu lugar com a sua oferta, vai trazer aqui na frente, adorando ao Senhor com a sua oferta, em nome de Jesus, amém? Sai do seu lugar, vem ofertar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Senhor, que nesta noite, Pai, profetizamos como igreja sobre cada dizimista, que o poder da proteção venha sobre a vida deles, e também, Senhor Deus, sobre aqueles que ofertaram e aqueles que não conseguiram ofertar, que o poder da prosperidade venha sobre a vida deles, venha suprir as suas necessidades. Senhor Deus, cuida de cada um, como um guarda de Israel, Senhor, que vive numa vigilância, vigia o seu povo, cuida do seu povo, protege o seu povo, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor Jesus, aleluia. Amém? E nesta noite, vamos ouvir a palavra do Senhor
que com certeza o Senhor vai ministrar no seu coração. Quem quer ouvir a voz do Senhor aí? A palavra do Senhor. Quem quer? Amém. Glória a Deus. Então, sem mais demora, vamos receber o nosso líder, nosso pastor, missionário César, com uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, meus irmãos. Quem está animado aí? Tem alguém com sono aí hoje ou não? Ó, como hoje tem a festinha ali de São João, tem uns estralinhos ali, ó. Quem dormir, vou chegar do ladinho assim, ó. Então vigia, ó o fogo aqui, ó. Hoje você vai ver fogo aqui na igreja, amém? Aleluia. Vamos orar, o Senhor veio falar conosco, feche seus olhos. Já vou até deixar uns aqui, ó, preparado, quando eu ver o mão piscando aí. Vou tentar acertar na testa. Mas vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, dá-nos ouvidos nesta noite para ouvir o Teu Espírito, Pai. Aquilo que o Senhor quer falar conosco através desta palavra, Pai. Eu creio, Senhor, de todo o meu coração, que essa mensagem é uma inspiração do Senhor para nós. Pai, então fale conosco, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Dá-me graça, Pai, usa-me como teu instrumento na vida dessas pessoas que aqui estão, Pai. E daquelas que ouvirão ainda, Senhor, através da internet, através do YouTube. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pode sentar aí no seu lugar, fica à vontade. Aí, ó, vigia. Ó, aí. Quando o irmão dormiu, eu vou jogar uma, amém? Ó, eu vou deixar todos aqui até, ó. Glória a Deus, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês, amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante para essa palavra profética que nós estamos vivendo, amém? Só para lembrar aí, qual é a palavra profética que a gente está vivendo? Expansão, amém? Estamos em um tempo de expansão, amém? Para Deus, todo tempo é tempo de expansão, mas nós, como somos seres humanos, nós não conseguimos conciliar todos os tempos ao mesmo tempo, não é verdade? Então o Senhor, Ele estabelece tempos específicos sobre a nossa vida, amém? Aleluia. Eu quero falar algo que me veio uma inspiração hoje à tarde, para compartilhar com vocês, sobre um tema que, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, eu pensei assim, ó, por que eu não pensei nisso antes? Amém? Não é? Embora, né, se você é uma pessoa aí, né, versada nas Escrituras, tenho certeza que você vai saber que esse é um tema de muita relevância, né, para a nossa vida de fé, entendeu? Mas hoje o Senhor me trouxe a inspiração, e eu quero falar com vocês hoje sobre ambiente de expansão. Fala assim, ambiente de expansão. Né? Não sei se você crê, mas o ambiente é algo muito determinante na vida da gente, sim ou não? Não é? Um ambiente favorável, né, nos impulsiona ao crescimento, ao desenvolvimento, né, à multiplicação, à realização, à expansão. Agora, um ambiente desfavorável, ele nos atrapalha, não é verdade? Né? Dificulta a nossa vida, né? Eu creio particularmente assim, que uma pessoa determinada mesmo, de verdade, né, o ambiente não vai impedir ela, mas, né, o ambiente às vezes gera uma dificuldade, ela vai ter que ter um esforço maior, não é? Um esforço maior, ela vai ter que dividir o seu esforço, né? Parte dele vai ser para, né, o crescimento, para a multiplicação, para a expansão, para a conquista, e parte dele vai ter que ser para superar os problemas, as mazelas do ambiente, sim ou não? Não é? Então eu acredito isso particularmente, né? O homem de Deus, a mulher de Deus, nós precisamos ser pessoas resilientes, precisamos ser pessoas fortes, precisamos ser pessoas corajosas, ou não é verdade? Né? Como disse lá Abacuque, mesmo que tudo dê errado, né?
que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não tenha nem nada nos campos, nem gado e ovelhas nos currais. O que ele diz? Mesmo assim eu me alegrarei, me exultarei no Deus da minha salvação. Então eu creio, por isso e por outras coisas, que perder a alegria é algo muito ruim para a vida do crente. Amém? Não é? Perder a alegria, perder o bom ânimo, não é? Quem fala comigo aí seguido, pergunta como eu estou, você sabe que eu tenho uma resposta já na manga, sim ou não? É? Como é que eu estou? Animado? Está bem? Tirando os problemas? Está tudo bem, não é verdade? Por quê? Porque as pessoas acham que para estar bem não pode haver problema, não é verdade? A gente pode, né, viver muito bem, sim, obrigado, inclusive com muitos problemas, né? Então o ambiente ele é importante, embora, né, eu acredite que nós possamos, independente do ambiente, termos grandes conquistas e às vezes é nos piores momentos que nós conseguimos ver as melhores portas de Deus abertas na nossa vida. Amém? Amém. Não é? Mas se nós estamos assim num ambiente desfavorável, imagine então no ambiente favorável. Então é importante, não é, nós entendemos coisas com relação a esse ambiente, amém? O ambiente para expansão. Eu quero ler com vocês inicialmente 2 versículos de 2 salmos diferentes. O primeiro versículo está no Salmo de número 122, o versículo 1 do Salmo 22, do Salmo 122, desculpa, eu vou ler na NVI, Salmo 122, versículo de número 1, olha o que diz ali, ó, eu estou lendo na NVI isso, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Posso ouvir um amém aí? Amém. Aleluia. Também quero ler um outro versículo que está no Salmo de número 42, é o versículo 4, Salmo de número 42, versículo 4. Salmo de número 42, diz assim, ó: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Amém? Irmãos, esses 2 textos aqui, eu escolhi eles porque eu entendo que eles são, né, os 2 lados de uma pessoa que verdadeiramente colabora para um bom ambiente. Fala assim, um bom ambiente. E as congregações onde nós congregamos precisam ser congregações de um bom ambiente. Amém? Não é? Tem que ser eu não estou falando assim do ambiente físico, não é? Embora, né, ele é importante. Não estou dizendo da decoração, embora, né, a decoração também é importante. Tem pessoas que são tocadas pela decoração, não é verdade? Não é? Tivemos encontro de princípio umas 2 semanas atrás, foi isso? Mais ou menos? Umas 2? Mais ou menos, né? E a Léa recebeu uma mensagem de uma pessoa que participou do encontro de princípio. Rapaz, ela foi tocada pela decoração. Você acredita que Deus tocou no coração dela por causa da decoração? A gente não vai falar com a decoração, porque para quem não vê é surpresa, né? Entendeu? Mas nem foi a decoração padrão. Nem foi a decoração padrão. Foi uma decoração a mais que, né, a Léa resolveu fazer. Eu me lembro que, né, na véspera do encontro, eu fui deitar, ela estava fazendo aqueles negócios ali, cara. Eu falei, tem certeza que precisa esse negócio? É isso? Não está na dinâmica nenhuma. Ela falou, mas eu vou fazer, eu senti no meu coração de fazer, eu vou fazer. E fez, e deu um trabalhão para ela. Eu fui dormir pensando assim, rapaz, essa Léa inventa coisa, meu irmão. Ela vai estar cansada, e ela fica inventando, eu dentro de mim, né? Como é mente, né, de homem, né? Homem não dá muita bola para essas coisas, né? Rapaz, mas não falei nada para ela, né? Dentro de mim, eu falei, não, tá bom, né?
Não pode desincentivar a pessoa a servir o Senhor, não é verdade? Né? Mas desde mim eu confesso que eu subi a escadinha da minha casa ali, pensando, rapaz, essa lei é uma coisa para fazer, meu irmão. Entendeu? Mas vai estar cansada, quer ver? Entendeu? E a minha religião nem permite eu dizer, eu te avisei. Não é? Porque isso aí não é de Deus, não é verdade? A gente tem que ajudar os irmãos a carregar as pesadas cargas, sim ou não é verdade? Não fazer ele sentir mais pesado ainda, não é? Por estar com as cargas pesadas, e as maioria das cargas pesadas é a gente mesmo que pega porque quer, sim ou não? Não é? Então a minha religião não me permite eu falar, eu te avisei, né? E aí, ela recebeu a mensagem, não é? E ela nem sabia que eu pensei isso agora, só que eu estou contando aqui, cadê? Que bom que ela não está aqui, porque senão depois ela vai brigar comigo em casa. Ela deve estar ali arrumando as coisas. E eu li aquela mensagem assim, e eu confesso que desde mim eu me senti mal. Porque eu sabia que eu não falei nada para ninguém. Né? Então, se eu não falei nada para ninguém, não preciso pedir perdão para ninguém, não é verdade? Né? Não pequei, né? Entendeu? Se não fala, não peca, né? Mas, né, eu pensei assim, cara, olha só, eu estava achando que ela estava arrumando coisa, né? E a pessoa foi tocada naquele negócio ali, entendeu? Foi impactada, falei, rapaz, Deus é tremendo, né, cara? A gente acha umas coisas, umas bobeiras, e Deus vai lá e faz uma obra grande através daquilo que a gente acha uma bobeira. Embora, né, a decoração, essas coisas são importantes, mas esse não é o ambiente, o principal ambiente de uma congregação, não é verdade, né? Nós vemos, né, nos piores momentos da igreja, a igreja se reunia escondida em lugares onde eles não podiam nem colocar uma placa, entendeu? Em lugares onde eles possivelmente não tinham bancos, nem nada adequado, não tinha um som, não tinha um grupo de louvor, não podia nem cantar aí no alto, porque senão denunciava eles, não é verdade? A Laura saiu esses dias por aqui, diz que lá da rua lá atrás dá para ouvir o louvor da igreja, entendeu? Então eles tinham que cantar assim, sabe, sussurrando, se é que cantavam, né? Mas havia um ambiente ali de multiplicação, havia um ambiente que mesmo as pessoas correndo risco de vida em estar ali, isso não é só na antiguidade, hoje existe país que é assim, mesmo as pessoas correndo risco de vida, de serem mortas, entendeu? Elas têm esse anseio de poder se reunir com os irmãos para cultuar ao Senhor, para orar juntos, para cantar juntos, para compartilhar da palavra juntos, né? Enquanto hoje muitas pessoas infelizmente falam assim, pô, mas por que eu preciso ir na igreja? Se eu posso orar em casa, se eu posso cantar em casa, se eu posso ler a Bíblia em casa, pode não, deve, né? Você deve orar em casa, você deve cantar em casa, você deve ler a Bíblia em casa, se eu posso também escutar uma mensagem em casa, eu acho que você deve também. Temos recursos maravilhosos hoje, não é verdade? Né? Uma pessoa que não tem contato diário hoje com as Escrituras, é só porque ela não quer. Essa é a grande verdade, né? Você pode fazer muita coisa, ouvindo uma mensagem no fonezinho, não é verdade? Dirigindo no carro, né? No ônibus, fonezinho nas orelhas, né? Enquanto muitas pessoas hoje banalizam isso e não valorizam, não é? Esse ambiente congregacional que é tão valoroso para a edificação da nossa fé, não é? Tem pessoas, né, ainda hoje, como lá no Salmo 122:1, coloca para nós ali, né, que se alegram com as pessoas que convidam elas para ir, né, à casa do Senhor. Coloca lá para nós lá, Salmo 122:1, por favor, isso, ó. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar a verdade, irmãos, hoje, né, tem muitas pessoas que chegam no dia de culto, a gente manda mensagem, nem atende a gente, sim ou não? Não é? Só depois do culto, agora que eu fui ver, só para a gente não poder fazer o convite, né? Elas não se alegram. Eu me sinto cobrado, eu me sinto chateado, eu me sinto que querem me dominar quando me dizem, vamos à casa do Senhor. Tem gente, não é, que eu acho que queria reescrever, não é, esse versículo aí desse salmo, né? Aí você pode pensar, pastor, mas, né, eu vou dizer uma coisa para o senhor sabe, né, não sei se o senhor sabe, né, mas é que o senhor sabe que aqui a congregação, o prédio da congregação não é a casa do Senhor, sim, mas nós somos, amém? Não é? Então,
vamos nos reunir. A gente podia, então, mudar aquele, vamos adaptar esse salmo, sem quebrar o princípio, a nova aliança. Alegrei-me com os que me disseram, vamos nos reunir como casa do Senhor, vamos nos reunir como templo de pedras vivas, porque ninguém consegue ser casa do Senhor sozinho, sim ou não? Né? Ninguém consegue ser templo de pedras vivas sozinho, ninguém consegue ser corpo de Cristo sozinho, não é verdade? Então a gente pode adaptar, né? Alegrei-me com os que me disseram, vamos nos reunir, porque somos casa do Senhor, vamos nos reunir, porque somos igreja do Deus vivo, templo do Deus vivo, amém? Ou, né, vamos nos reunir como igreja do Deus vivo, porque esse momento de reunião, ele tem que ser uma alegria, né? E se isso é verdade, o outro lado da moeda também é verdade, né? Quando a gente por algum motivo não pode se reunir, o que tem que acontecer? Não é? Tem que dar uma tristeza. É ou não é verdade? Né? Eu fui para Porto Alegre no dia 1 de maio. Minha filha Rafaela está de aniversário dia 2. E acho que dia 3 ou dia 4 alagou tudo lá, meu irmão. Entendeu? Desceu aquela enxurrada lá da Serra Gaúcha lá e invadiu o centro de Porto Alegre, aquela aguaceira, invadiu a rodoviária, invadiu o aeroporto. Acho que vocês devem estar acompanhando, né? Ficamos ilhados, não dá para ser, para mim ter vindo embora no sábado, consegui voltar só na outra quarta-feira, né? Pensa, eu vim embora no sábado, entendeu? Aí, tinha ido cortar um cabelo lá, perto da casa da minha mãe, com um barbeiro. A gente começou a conversar, o cara falou assim, você é crente? Eu falei, eu sou crente, entendeu? Aí a gente continuou conversando, aí eu falei que eu era pastor, ele falou assim, mas por que o senhor falou que o senhor era pastor? Então o senhor não é essa crente, o senhor é pastor? Eu falei, não, mas o mais importante é que eu sou crente, não é verdade? Sim ou não? Porque pastor, não está escrito quem é pastor é salvo, não é verdade? O importante é que eu sou crente, né? Tudo que a gente é a partir daí é porque crê, não é verdade? Aí ele me convidou, aí ele perguntou para mim, né, que igreja era. Eu falei que tinha igreja ali também em Porto Alegre. Aí ele é de uma igreja que, desde que eu era pastor em Porto Alegre, eu tinha vontade de conhecer, e eu nunca tinha ido, porque, né, a gente é crente e domingo a gente sempre está na igreja da gente, não é verdade? A gente é crente e a gente tem sempre coisa para fazer, tem coisa para fazer em outros lugares que a gente gostaria de ir, mas a gente vai olhar na agenda, a gente tem compromisso, não é? Eu queria ir no seminário dia 15, agora que o pastor Roberto vai, e eu fui lá na minha agenda e eu tenho um seminário aqui. Oh, meu Deus do céu. Não é mais? Essas coisas acontecem, né? Então, aí não consegui ir embora, né? Também o local lá que ia para a casa da minha filha também estava alagado, também não dava nem para ver ela, ficou uma loucura. Chegou domingo, eu falei, cara, rapaz, eu estou aqui sozinho, eu vou ter que ir na igreja. Entendeu? Rapaz, eu não vou ficar em casa sozinho, não. Vou ficar aqui parado. Não é verdade? Né? Porque se eu sou crente, coloca lá o Salmo 42, outra referência lá, por favor. Né? O Salmo 42, 4. Se eu sou crente de verdade, se eu me alegro, olha só, né? Se eu não posso ir, isso tem que gerar em mim uma tristeza. Claro, no caso, né, desse salmo aqui, as pessoas não podiam estar nem na terra deles. Então, eles há muito tempo, eles lembravam disso e a alma deles se angustiava, né? Entendeu? Aí eu falei para a mãe, mãe, vamos no culto. E ela falou assim, meu filho, está perigoso, porque não tem transporte, porque não tem nada, e tem um monte de gente saqueando, e é verdade, né? Que vocês viram lá, um monte de gente saqueando, entendeu? Policiamento quase que zero, e de fato não tinha ônibus, não tinha nada para arrumar um Uber, era uma loucura. Botei no GPS, 5 km da casa da minha mãe, a igreja. Eu falei, eu vou. Botei lá no Google, lá para ir a pé, entendeu? Passei, e fui, bonito. Fui no culto, cheguei lá, não estava frio, porque eu tinha caminhado 5 km, na verdade, entendeu? Depois voltei a pé, porque não tinha,
E o culto da igreja estava cheinho até, né? Muitos irmãos foram, graças a Deus, entendeu? Então nós temos que nos alegrar em estarmos reunidos como igreja do Senhor, amém? Não é? Só que essa não é a realidade de muitas pessoas, não é? Infelizmente não é a realidade de muitas pessoas, né? E tudo isso está ligado ao ambiente, e eu quero falar um pouco com você sobre isso hoje, amém? Eu quero fazer algumas perguntas aqui para te ajudar a pensar. Qual é o ambiente congregacional conveniente à expansão, conveniente ao crescimento, conveniente à multiplicação? Qual é esse ambiente? Não é? Você pode pensar por dois aspectos. Você pode pensar naquele ambiente que é confortável a você, naquele que te agrada, naquela igreja que seria a igreja ideal para você, amém? Só que para essa igreja ser ideal para você, você teria que ser o grupo de louvor, que você escolhia os louvores que você queria tocar e que você gosta, não é? Você também teria que ser a pessoa que pregar dízimo e oferta, porque se você concorda, você prega dízimo e oferta, se não concorda, você não prega. Se você acha que tem que só levantar, você só levantava. Se você acha que tinha que dar uma palavra, você também dava. Você também ia pregar a palavra, porque daí você podia pregar a palavra que você gosta, não é verdade? Rapaz, hoje eu vou escolher qual palavra que vai ter no culto, entendeu? Não é? E como você é a única pessoa da igreja, você faz tudo, é óbvio também que você também ia administrar o dinheiro da igreja, não é verdade? E você podia usar o dinheiro da igreja para aquilo que você achasse que era a coisa mais interessante da sua vida. É óbvio que seria uma congregação muito limitada, não é verdade? Você pode pensar assim, né, naquilo que agrada a você. Uns gostam de som mais alto, outros gostam de som mais baixo, outros gostam de música mais agitada, outros de música não é mais lentinha assim, aquela mais de adoração, aquela coisa toda. E nós podemos também responder essa pergunta com base na Escritura Sagrada, não é verdade? Que é o melhor. Nós buscarmos então, se entendemos que o ambiente é importante, né, para quem crê mesmo. Qualquer ambiente, né, no tempo ou fora do tempo, a gente tem que avançar, sim ou não? Né? Isso é um mandamento, entendeu? Mas nós sabemos, não é, que nem todos têm essa firmeza de fé, amém? Quem está dormindo, eu não. Aí, nem todos têm essa firmeza de fé aí, entendeu? Quando eu ver que os irmãos estão meio dormindo assim, eu vou jogar o estalinho. Amém? Rapaz, o apóstolo Jair vê isso, ele me chama para um aconselhamento, eu acho. Meu Deus do céu. Apóstolo Jair, o senhor vê aí que a gente está numa festinha aqui hoje, né? O senhor vai me perdoando já em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá então. Não é? Então a gente pode buscar na Escritura Sagrada qual o ambiente adequado à expansão, né? Então essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, né? Quais são as características desse ambiente? É importante, né? Outra pergunta: quem é o responsável pela edificação desse ambiente? Isso é muito importante, né? São respostas que todos nós queremos ter, precisamos ter, né? Quem é a pessoa responsável pela edificação desse ambiente? Como edificá-lo, sim ou não? Porque entenda uma coisa, ó, se você não tiver as respostas para essas perguntas, você vai ser no máximo, né, e na pior das hipóteses, vítima dos ambientes, né? Porque você vai ser influenciado. Se o ambiente é bom, glória a Deus, aleluia, né? Entendeu? E esse ambiente influenciou, e se ele é bom, favorável a você, algum resultado bom você vai ter, nem que seja, né, satisfação, sim ou não? Né? Mas se o ambiente não é favorável a você, porque você não tem respostas, você não consegue discernir algumas coisas, né? E é o caso de muitas pessoas, né? Elas acabam se tornando vítimas desse ambiente. E hoje, irmãos, existem muitas pessoas feridas com a igreja, que você olha aí nas redes sociais
e elas falam mal de igreja, amém? Igrejas pequenas, igrejas grandes, entendeu? Não é? Aí, de vez em quando, alguém pergunta para mim alguma coisa e a minha resposta é sempre a mesma. Mas se você quiser perguntar, você já tem, se você não perguntou, já vou dar a resposta. Pelo fruto se conhece a árvore. Você já viu que a maioria das pessoas que criticam as outras, a gente não conhece o fruto delas? A maioria, não digo todos, a maioria. Por quê? Por quê? Porque eles não têm um fruto relevante. Se fosse relevante, nós conheceríamos. Criticando geralmente quem tem um fruto relevante. É ou não é verdade? Sim ou não? Né? Esses dias me perguntaram assim, pastor, está dando problema, você está vendo que está falando da bola de neve, o que o senhor tem a dizer? Queria ser que nem eles. Queria ter as congregações do tamanho que eles têm, ter os ministérios estruturados que eles têm. É ou não é verdade? Não é? É claro que eu também vou ter os problemas que também eles. Então, está valendo, não é verdade? Sim ou não? Porque é muita gente, né, ferida. Mas por quê? Porque elas acabam se tornando vítima de um ambiente. Vítima de quê? De um ambiente. Primeiro, não sabem qual é o ambiente correto. Porque muitas vezes, né, elas respondem a primeira pergunta, qual é o ambiente congregacional conveniente à expansão, não com base num estudo, num discernimento dado por Deus, numa revelação por meio da Escritura Sagrada, mas é por meio de sentimentos, sim ou não? E o Senhor diz que não há nada mais enganoso do que o nosso coração, né? Mas a nossa vida é complicada, ó. A gente mora dentro de um corpinho, junto com uma natureza caída, com um coração enganoso e com uma língua maligna. Você está me entendendo? E muitas vezes a pessoa deixa se enganar por essas coisas, né? E acabam se ferindo. Então é muito importante, irmãos, não é? Você ter essas respostas, amém? Missionário, glória a Deus pela sua vida, o Senhor vai dar todas elas para a gente? É claro que não, nem eu tenho elas todas, né? Mas aquilo que recebi do Senhor hoje, quero compartilhar com vocês, amém? É muito importante, então, nós entendermos, irmãos, que há uma expectativa muito grande do Senhor com relação a nós, de nós edificarmos esse ambiente correto, amém? O Senhor, Ele tem essa expectativa em mim, Ele tem expectativa em você, né? Cada um de nós temos essa responsabilidade congregacional, fala assim, responsabilidade congregacional. O Senhor, Ele conta conosco para que nós sejamos pessoas ativas, fala assim, ativas, na edificação, na construção, no estabelecimento de um ambiente que é conveniente ao crescimento, conveniente à multiplicação, conveniente à expansão, amém? E o princípio da conveniência é muito importante. O apóstolo Paulo falou que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você já viu pessoas que por estar certas se tornam inconvenientes? Sim ou não? Só que nós temos que pensar, pô, estou certo, mas o que eu estou fazendo é conveniente ao crescimento? O que eu tenho vontade de fazer é conveniente à multiplicação? Essa minha atitude será conveniente à expansão? Porque o apóstolo Paulo diz, gente, eu estou convencido que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não é verdade? Não é? Meu irmão, eu era um cara muito legalista, né? Não sei se você sabe, né? Mas, tipo assim, no Brasil, o lugar mais influenciado pelo positivismo é o Rio Grande do Sul. Você já estudou a história, Augusto Conte, não é? Acho que se eu não me engano, é o estado mais influenciado
pelo positivismo é o Rio Grande do Sul, e a capital mais influenciada pelo positivismo é o Rio Grande do Sul, e aí todo positivista é legalista, é uma questão de cultura. Eu era um cara muito legalista, né? Muito meritocrata, né? Eu entrava na igreja assim, eu achava assim, rapaz, que ninguém merece ser salvo. E quando o meu pastor me disse que eu ia ser pastor, eu falei assim, Abraão, não posso ser pastor. E ele falou, por quê? Porque eu não estou nem para esse povo. Aqui ninguém merece ser salvo, tudo um bando ruim, de coisa ruim, né? Entendeu? Não vem, não quer fazer, não sei o quê. Meu irmão, eu tinha raiva de mendigo, para você ter uma ideia. Olha a desgraça. Eu acordava de manhã para ir trabalhar, e trabalhava bem cedinho, chegava no centro de Porto Alegre, ainda escuro, ainda de noite, já tinha os mendigos, ainda estavam dormindo perto da parada onde eu descia. E quando eu voltava do cursinho e depois da faculdade, já mais de 11 horas da noite, os mendigos já estavam dormindo, e eu comecei a ficar com raiva deles. Essas pragas, meu irmão, por isso que não tem nada para comer, dorme até tarde, levanta tarde e dorme cedo. Aí eu vou pegar o meu dinheiro, que eu conquistei porque levantei cedo e dormi muito tarde, e eu vou dar para eles, não vou dar só de raiva. Você está me entendendo? Para vocês terem uma ideia como é que era a situação, meu irmão. E Jesus me chamou para ser pastor, mas não sou mais assim, viu? Fica tranquilo. Não é? Depois Jesus me transformou. Amém? Posso ouvir glória a Deus aí? Oi! Vamos lá. Entendeu? Só para você se ligar aí. Amém? Então, irmãos, a expectativa do Senhor é que a gente venha construir esse ambiente de multiplicação e expansão. Amém? Nós não podemos ser passivos nisso. Toda pessoa passiva é vítima. Fala assim, todo passivo é vítima. Você está me entendendo? Você sabe que um abusador, uma pessoa que abusa, uma pessoa que tem um espírito de abuso, ele fica procurando uma pessoa passiva para abusar? Você nunca vai ver uma pessoa ativa sendo abusada. Eu ensino a minha filha, a Lara, eu falo assim, filha, se alguém na escola bater em ti, tu fala com a professora. Entendeu? Se bater em ti de novo, tu avisa que tu vai dar um soco na cara dele. E se bater em ti de novo, dá um soco na cara, no nariz. Papai, se eu for para a diretoria, eu vou lá e vou xingar o diretor ainda. Você está me entendendo? Não é? Ah, não pode bater, não pode não sei o quê. Cara, você está criando um passivo, essa pessoa vai ser abusada. Porque tem muitas pessoas que têm um espírito de abuso, seja ele físico, moral ou sexual. Aí vê uma pessoa que não reage, vê uma pessoa que não se posiciona, vê uma pessoa que não sabe dizer não, vê uma pessoa que se constrange com tudo. Cara, essa pessoa é um prato cheio para um abusador. Toda pessoa passiva com relação ao ambiente vai ser vítima do ambiente. A maioria das pessoas na igreja não querem se incomodar, elas são os crente Pilatos, os crentes que lavam as mãos. A responsabilidade não é minha. Eu não quero me incomodar. Meu irmão, você é uma pessoa passiva. O Senhor, Ele tem essa expectativa que nós sejamos pessoas ativas no ambiente, amém? Filipenses 4, 11 e 12, na NVI diz assim, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, quem é santo aí? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Você entende que o ambiente congregacional, ele é um aspecto importante da igreja? Sim ou não? Que o ambiente congregacional, ele é um aspecto importante do corpo de Cristo, é ou não é? E quem é que tem que edificar esse ambiente? Quem? Os santos. Bota na MTLH esse versículo 4 aí. Opa, nem projetou aí? Sangue de Jesus. Vamos lá, Efésios 4:12. Bota na MTLH. Glória a Deus, vamos dar glória a Deus, irmãos. Aí.
Ele fez isso para preparar o povo de Deus, né? Na NVI está traduzido como santos, né? Quem são os santos aqui? Aqueles que foram santificados por Jesus, pelo sangue do Cordeiro, amém? Não é? Se você crê no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, se você já confessou com a sua boca que Ele é seu Senhor, que você é escravo dEle, e se você já se batizou nas águas e vive pela fé, você foi santificado, amém? Não é quer dizer que, né, que você não tem mais tentação nem nada na vida, mas, quer dizer, é o povo de Deus, os santos são o povo de Deus, para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, um aspecto importante do corpo de Cristo é o ambiente, irmãos, não é? Entenda uma coisa, né? Jesus disse que aquele que não ajunta espalha, aquele que não está a favor dele é contra ele. E eu vou dizer que muitos crentes se tornam inimigos de Cristo, opositores a Cristo, e em vez de juntar espalhando, em função de não colaborar para o bom ambiente congregacional. Irmãos, vamos falar baixinho aqui para ninguém ouvir, entendeu? Não é? Mas só para você se ligar aí, para despertar aí, ó, presta atenção, você já viu aquele crente com cara das partes baixas? Aquele crente com cara das partes baixas. Com cara de bunda, não é verdade? Você já viu aquele crente com cara de bunda, assim, emborradão? Aquela pessoa que está com cara de quem comeu e não gostou no culto. Você já viu? Né? Meu irmão, se você estivesse aqui no lugar das pessoas que pregam, você ia prestar mais atenção nisso. Entendeu? Teve um tempo que eu pensava assim, será que eu falei uma heresia? Será que eu falei uma coisa ruim? Teve um tempo que eu me abalava com isso, eu confesso para os irmãos. Entendeu? Será que eu estou falando uma besteira? Será que... Entendeu? Né? Já passei dessa fase. Né? Mas o ambiente, né, muda, às vezes, por causa da cara de uma pessoa. Cara, uma pessoa só. Entendeu? Que parece que as pessoas prestam mais atenção quando a pessoa está com cara feia do que quando ela está com uma cara boa. Sim ou não? Até essa cara linda que você tem, meu irmão, ela interfere no ambiente. É ou não? Se você está sorridente, se você não está sorridente, não é? Se você está emburrado, se você está com um problema. E sabe qual é o problema das pessoas também? Elas não perguntam por que você está com essa cara feia desse jeito. Elas ficam imaginando. E elas geralmente imaginam o pior. Não é verdade? Aí fica meia dúzia imaginando. E porque elas imaginam algo pior, elas também ficam com a cara parecida com a sua. Você está me entendendo? Aí a igreja fica mais com cara de fraudário do que com ambiente de igreja. Dá até vontade de jogar talco na cara dos irmãos. Pelo menos fica cheirosa, né? Você está entendendo? Né? Então o Senhor, Ele quer que a gente colabore com isso, amém? Aleluia! Então o ambiente é muito importante, porque eu posso espalhar, e eu posso me opor a Jesus, se eu não entendo que o ambiente congregacional é importante, e que cada pessoa da congregação é uma peça importante na edificação, na construção e na manutenção desse ambiente. Amém? Amém? Aleluia? Vamos para outra pergunta aqui agora, ó. Quem é a pessoa mais relevante para a edificação desse ambiente? Me ajuda aí. Pode me ajudar aí com a resposta, vamos ver. Quem é a pessoa mais importante na edificação desse ambiente? Todos são importantes, amém, irmãos? Todos são. Mas existe, né, uma posição na igreja que acaba sendo uma posição de muita influência na igreja. E a pessoa ou as pessoas que estiverem nessa posição, ela tem um poder de determinar o ambiente de uma forma assim muito
muito prática, muito direta. Quem é essa pessoa? Hã? Dá um nome para o cara, por favor. O pastor. Pastor, quem mais acha que é o pastor? É o pastor ou é Deus, assim? Ah, é o pastor. Eu não sei se está apontando para Deus ou para mim. Ó, vou jogar uma bombinha em ti, só para te ligar aí, ó. Você está entendendo? Né? Bom, não é o pastor. Vamos pegar no caso das nossas congregações aqui, né? Entendeu? Geralmente a igreja tem um pastor só e uma pastora, não é verdade? Sim ou não? Né? Então aqui na sede, por exemplo, 70 membros, né? Um pastor e uma pastora, assim que ocupam essa posição, não estou dizendo gente consagrada, tá bom? Mas que de fato ocupa essa posição, assim, essa ação, né, de liderança na igreja pastoral. E são mais 70 pessoas aproximadamente, entendeu? Uma andorinha só faz verão? Não. O que determina o ambiente de um local? A maioria ou a minoria? A maioria. O líder, ele é a maioria? E numa igreja que tem uma grande liderança, a liderança é a maioria? Não é a maioria. E geralmente a liderança, eles são os mais preocupados com o ambiente. Porque o trabalho deles é muito afetado pelo ambiente. Concorda comigo? Não é? Porque você pode considerar que o seu trabalho não é gerar crescimento na igreja, que você não despertou para o seu chamado ainda. Eu tenho certeza que esse é o meu trabalho. Entendeu? Não é? Então, quem são as pessoas mais influentes? Ou que posição a pessoa mais influente ocupa dentro da igreja? Não é? Então, a gente pode, se a gente pegar, né, a igreja e colocar numa pirâmide, a gente pode, né, dizer que o topo é a liderança, né? O topo é a liderança, o meio, né, são... metade ou mais. É ou não é verdade? Tem bastante gente em ministério aqui, né? Graças a Deus. Oi? Quase toda a igreja. E tem a base da pirâmide, que são aquelas pessoas novas, aquelas pessoas que estão chegando, aquelas pessoas que não se firmaram ainda. É ou não é verdade? Né? Que ainda não foram no encontro, talvez não é batizado, não é? Então eu acredito que as pessoas mais influentes, que a pessoa mais influente para o ambiente da igreja é aquela pessoa que ocupa essa posição intermediária na igreja. Não é? Geralmente, ela tem muito mais contato com os irmãos do que com os líderes, sim ou não? Né? Do que com o pastor, por exemplo. Você está me entendendo? Não é? Geralmente, quando algum assunto começa na igreja, começa exatamente nesse grupo, e geralmente os líderes são os últimos a saber. Né? Ser líder tem as suas desvantagens. Uma das desvantagens da liderança é que eu vejo que as pessoas em geral têm medo de ser sinceras com qualquer um, mas quando fala de líder, elas têm mais medo de ser sinceras ainda. Elas falam coisa para o seu próximo, elas falam coisas da igreja, às vezes boas e ruins, que não falam para o líder. Eles tecem críticas da igreja, da congregação, da pregação, que não falam para o líder. Eles criticam o ministério, né? Eu confesso para vocês, irmão, que dificilmente alguém chega até mim para trazer assim uma crítica. Como que as críticas chegam em mim? Porque um falou para um, e geralmente são pessoas desse meio, né? Elas estão no umbigo da igreja, elas fazem parte, né,
não estão lá bem na ponta, também não estão lá embaixo, porque já estão um tempo na igreja, entendeu? Não é? E elas, né, já têm algum conhecimento, já têm alguma experiência, não têm a visão, porque não estão onde, né, na posição que a gente está, mas também não é porque eu estou na posição que eu estou certo, eu posso estar errado, o pastor pode errar, a gente é ser humano, a gente erra, não é verdade? Né? Mas, em vez de trazer o negócio, né, fala para um, fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro. E, geralmente, quando chega no plural. E aí dá vontade, irmãos, de jogar uma bomba mais atômica, não essa aqui, ó. Pastor, estão falando. Eu falo, que bom, né? Pois se fosse tudo mudo, eu ia ter que orar para todo mundo começar a falar. Pastor, estão falando, entendeu? Né? E geralmente eu não pergunto o quê, mas a pessoa, ela quer me contar. Você sabe, ela já disse que estão falando porque ela quer me contar. Eu falo, o povo fala. E a língua do povo não tem osso. As pessoas falam, que bom que elas falam, não é verdade? Né? Mas a pessoa não se aguenta e fala assim, tão falando, pastor, e tão falando e começa, e que o louvor, e que a recepção, e que não sei o quê, e que não sei o quê, e que o Senhor, e que, nosso Deus, meu irmão, rapaz, e tão falando tudo isso mesmo, e de Jesus, e falando sobre o Evangelho, tão também, dá vontade de dizer, sim ou não? Né? Então, geralmente, irmãos, são pessoas que elas não entendem o quanto elas são relevantes para o ambiente. E olha aqui, vocês que estão aqui, por que eu estou pregando isso aqui? Gente, que eu acredito que vocês que estão aqui, nesse culto, são as pessoas mais relevantes para o ambiente da congregação onde você congrega. O Senhor tem uma expectativa em todos nós, mas principalmente nessas pessoas, que o ambiente conveniente ao crescimento, conveniente à expansão, seja edificado. Não estou tirando aqui a responsabilidade do líder, amém? Não estou tirando a responsabilidade de qualquer membro da igreja, mesmo que seja recém-convertido, não estou dizendo. Depois dessas pessoas, eu creio que é o líder, sim ou não? Não é? Mas nós todos, nós temos que assumir essa responsabilidade de edificar um ambiente. E o primeiro ambiente mais importante na congregação não é o físico, é o espiritual e o emocional. Fala assim, espiritual e emocional. Amém? O Senhor tem essa expectativa em mim e em você. O Senhor quer que a gente se preocupe com isso, porque senão, irmãos, sabe, em vez de ajudar a juntar, nós espalhamos. Em vez de ser a favor dele, nós nos opomos a ele. Porque, né, tem pessoas, entendeu? Tem pessoas assim que eu acho pessoas assim muito fortes, irmãos. Isso não é um sarcasmo, não. É uma realidade. Tem pessoas que elas se sentem desconfortáveis na congregação uma vida e mais 6 meses, mas elas continuam lá. São pessoas fortes. Por um lado elas são fortes. Você está me entendendo? Porque não é fácil, né, se sentir desconfortável num lugar e permanecer, entendeu? Mas por outro lado elas são também passivas, né? Porque não se põe na condição de edificar um ambiente melhor, não é verdade? Só que daí elas compartilham essa percepção delas sobre o ambiente com pessoas que não têm a mesma resistência do que elas. E essas pessoas se afastam, essas pessoas se desanimam. Entendeu? Né? Semana mesmo, fui visitar um casal, né, que se afastou da igreja, que vai voltar, graças a Deus. Falei assim, pastor, nós já estávamos com problema, e ouvimos uma coisa ali, uma coisa aqui, e a gente pensou assim, cara, a gente já está com problema, a gente vai na igreja, e ouve uma coisa que não nos ajuda,
Então vamos dar um tempo, vamos ficar em casa para resolver o nosso problema, depois a gente volta para a igreja. Pensa, meu irmão. Ajudou a juntar? Contra ou a favor? Na verdade, essas coisas acontecem. Né? Que as palavras também sejam um alerta para você, amém? Né? Irmãos, sabe, é que nem ambiente familiar, né? Entendeu? Quando o pai e a mãe vai brigar, tem que fazer o quê com os filhos? Ou com eles, né? Faz no privado, não é verdade? Sim ou não? Não deixe isso afetar as pessoas, né? Isso é muito importante, sim ou não? Estou dizendo que a igreja não vai ter problema, que a gente não vai ter coisa que vai ter insatisfação. Deixa eu contar para vocês, eu sou pastor dessa igreja aqui, meu irmão, e tem coisa que acontece nela que eu não gosto. Mas eu sou só o pastor dela, não sou o dono dela. Quem é o dono dela? Jesus. Tem dia que os irmãos tocam louvor que eu não gosto, mas o louvor não é para mim, é para quem? É para Deus, é verdade. Se vocês cantassem para mim, se um dia o Brian ficar endemoniado e falar assim, missionário, esse culto nós sentimos de cantar música para o Senhor, escolha as que o Senhor quer, né? Eu falo, rapaz, está endemoniado, é para cantar para Jesus, mas se quiser vir aqui em casa fazer uma serenata para mim ao vivo, pô, aí o negócio vai ficar chique, não é verdade? Aí eu vou escolher uns louvores aí que mexe com a minha história de crente, amém? Então, irmãos, né, as pessoas mais importantes são essas, né, são as que ocupam uma posição intermediária na congregação. Né, e a maioria dos que estão aqui, né, ocupam essa posição intermediária. Você é fundamental, você é importante, você é muito relevante. Os comentários que você faz, a sua expressão corporal, facial, você está me entendendo? Né? As suas aprovações ou reprovações, entendo. Não estou dizendo que você tem que concordar com tudo, mas tem que saber como discordar, não é verdade? Como expressar essa discordância, você está me entendendo? Não é? A Bíblia diz que a gente tem que suportar com amor as coisas, não é só suportar, meu Deus do céu, tem que ficar aqui. Não, é suportar com amor, não é? Como é que a gente suporta com amor? Bota aí 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Como é que você suporta alguma coisa com amor? Deixa eu te ensinar aqui, rapidinho aí. Suportar com paciência. Suportar como? Suportar com bondade. Como? Suportar não com ciúmes. O que é com ciúmes? Sentir lesado, sentir que alguém está, né, roubando seu queijo. Você está me entendendo? Esse ciúme é aquela coisa assim, é meu. Você está me entendendo? Está sendo ofendido. Você tem que deixar isso para lá, amém? Né? Suportar sem ser orgulhoso. O que é ser orgulhoso? É suportar sem se achar melhor do que os outros. Porque eu posso não errar no que o pastor Marquinhos erra, mas com certeza eu erro em algo que ele acerta. Não é verdade? Não é? Então ninguém é melhor que ninguém, gente, é tudo farinha do mesmo saco, né? Nem com vaidade, não se achar melhor do que você é, não querer defender a sua imagem. Você está me entendendo? Né? Suportar sem ser grosseiro, suportar sem pensar em você primeiro, suportar sem ficar irritado, suportar sem ficar magoado. Vamos lá. Suportar não ficando alegre quando alguém faz uma coisa errada, e suportar se alegrando quando alguém faz uma coisa certa. Suportar sem pensar em desistir, suportar com fé, com esperança de que vai melhorar, sim ou não? Sim. Por que as pessoas abandonam? Porque elas perdem a esperança que as coisas vão melhorar. Você está me entendendo? E suportar com paciência. Esperei com paciência no Senhor, amém? Amém. Aleluia? Então isso é importante. Agora, como nós podemos construir um ambiente favorável à expansão em cada congregação? Quem entende aqui que é responsável por isso? Vamos edificar esse ambiente, sim ou não, irmãos? Vamos edificar esse ambiente.
esse ambiente ele é importante, é preciso que ele seja edificado, e nós somos os responsáveis, amém? Né? Atos 2, 42 ao 47, diz assim, ó, na NVI: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas pessoas e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, amém? Nesse texto aqui eu apontei 5 coisas importantes para que a gente possa edificar um ambiente de oração, um ambiente agradável, amém? Primeiro, nós temos que ser pessoas dedicadas ao ensino. Fala assim, dedicadas ao ensino. E como que a gente se dedica ao ensino? Aquele que tem papel de ensinar, se dedica a ensinar. Aquele que tem papel de aprender, se dedica a aprender. Não é verdade? Sim ou não? Então nós temos que ser pessoas dedicadas ao ensino, porque, irmãos, olha só, muita confusão vem pela ignorância. Sabia disso? Muita confusão vem pela ignorância, vem por não conhecer as Escrituras Sagradas, vem por não conhecer a vontade de Deus, e a pessoa, isso aí começa a botar a sua vontade ou a sua opinião como algo de Deus. Ela acha que é assim, ela crê que é assim, e esses procedimentos equivocados atrapalham o ambiente, geram um ambiente ruim, pesado, de crítica injusta. Você está me entendendo? Não é? A falta de conhecimento faz com que o povo pereça, sim ou não? Atos 11, 17, 11 diz assim, ó. Atos 17, 11 diz assim, ó: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Fala assim, com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Gente, uma coisa que te faz nobre diante do Senhor. Você quer ser nobre diante do Senhor? Quem quer ser nobre diante do Senhor aí? Ele quer que você tenha um grande interesse. Um quê? Um grande interesse pelo que é ensinado. A grande nobreza aqui dos bereanos não era porque eles examinavam todos os dias as Escrituras. Não, porque isso era só a consequência. Fala assim, consequência. A questão aqui era o grande interesse que eles tinham. Por exemplo, de todo o coração, eu espero que, através dessa pregação, o Senhor desperte em você um grande interesse pelo ambiente de uma congregação. Que desperte em você assim, o seguinte pensamento: cara, eu tenho que saber disso. Eu tenho que encontrar essas respostas aí para aquelas perguntas que o missionário perguntou e não deu resposta para a gente. Eu tenho que entender como que acontece. Eu tenho que conseguir avaliar a consequência das minhas ações e das ações do meu irmão no ambiente da igreja. Cara, se isso acontecer em você, espere que aconteça de todo o meu coração. O que essa mensagem fez na sua vida? Despertou um grande interesse. E aí você começa a se tornar uma pessoa nobre diante do Senhor, porque essa palavra é a palavra de Deus, amém? O apóstolo Paulo estava só sendo usado. Era Deus que estava classificando os bereanos como pessoas mais nobres do que os de Tessalonicenses, do que os de Tessalônica. É isso? Isso mesmo.
Porque eles tinham interesse. Rapaz, o interesse faz a gente procurar, sim ou não? Por que a gente procura algo ou alguém? Porque a gente está interessado. Por que a gente não procura algo ou não procura alguém? Deixa eu jogar umas bombinhas na mão aqui. Porque a gente não está. Estou sentindo que eles querem que eu pare de pregar, joguei uma bomba neles. Entendeu? Porque a gente não está interessado. Se dedica ao ensino. Que a mensagem que você escuta na sua igreja, irmãos, olha só, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse que o pastor é o anjo da igreja, amém? Deus traz algo que a igreja precisa, né? Eu sei que você pode ler a sua Bíblia em casa, e deve ler, cara, mas tem pessoa que Deus levanta para dar um rema, e essa pessoa é o pastor da igreja. Seja uma pessoa interessada pela mensagem que o pastor da sua congregação prega, vai estudar até para ver se o que ele está falando é verdade. Você tem que fazer daquela mensagem uma prática na sua vida. Rapaz, Deus vai te abençoar, porque vai ver que você é uma pessoa. Ele vai dizer, essa pessoa é nobre. Você está me entendendo? Porque a mensagem que o pastor prega não é só para te ensinar, meu irmão, é para te conduzir. Fala assim, conduzir. Se você não tem interesse pela mensagem, o interesse que leva você à escritura, que leva você a estudar, que leva você a buscar mais entendimento sobre aquilo, você está sendo conduzido por essa mensagem, meu filho? Não. Mas que em nome do Senhor Jesus hoje, você saia daqui com um verdadeiro e grande interesse em ser uma pessoa que vai colaborar para o bom ambiente da congregação onde você congrega. Amém? Seja um bereano nesse aspecto. Segunda coisa aqui, nesse texto, é ser dedicado à comunhão. Amém? O terceiro é ser dedicado ao partir do pão, ou seja, a questão da nossa aliança com o Senhor. Amém? A quarta é ser dedicado à oração. A quinta é buscar a manifestações de milagres. Amém? Eu quero falar um pouco aqui sobre ser dedicado à comunhão. Lá em Atos 2, 44, 45 diz assim, ó: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Fala assim, em comum. Venderam as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, irmãos, ter comunhão é ter as coisas em comum, ser uma família. Ter um interesse genuíno e sincero de como que o outro está. Você está me entendendo? Não estou dizendo que você tem que vender a sua casa. Se Deus tocar no seu coração, venda mesmo. Mas não é eu que vou pedir para você nem ninguém. Isso era uma coisa espontânea, amém? O que era? Isso não era num culto, isso não era numa campanha, que alguém chegava aqui, venda a sua casa. Não, não era assim. A pessoa tinha mais de uma casa, e ela via que os irmãos estavam precisando de coisas, o que eles faziam? Ajudavam. Faziam o quê? Isso é ter as coisas em comum, não é? A gente tem dois problemas em geral na igreja com relação a isso. Primeiro, as pessoas que estão passando dificuldade geralmente não falam que estão passando dificuldade, né? O sulista é um povo muito orgulhoso, viu, gente? Não é? A gente, né? Uma vez, por exemplo, entendeu? Né? A Gabi me liga, né? Rapaz, eu fiquei bravo com esse Fábio. Pensa num cara que já me deixou bravo com esse Fábio aqui na vida, entendeu? Ele é Rafael, ele é Lara, me deixa muito bravo. Aí a Gabi me liga: missionário, fala, filho, a gente está aqui em casa com uma dificuldade, a gente não tem nem gás para cozinhar, e a gente falou para o pai falar com o senhor, ele está com vergonha. Eu pensei assim, filho do capeta, não só pode ser filho do capeta um cabra desse, meu irmão, entendeu? Não é? Um cara que sempre ajudou a igreja. O Fábio já foi o maior dizimista da sede, sabia disso? Um cara que sempre abençoou. Passa por uma dificuldade, não tem gás, e em vez de me ligar, vai para o quarto emburrado.
É ou não é, Vanessa? Ele foi liberto disso já. Cheguei na casa dele com gás, com a cara no monte de coberta. Tem botijão de gás embaixo da coberta? Tem, não tinha. Gente, tem gente que Deus quer que você peça para o seu irmão, não para ele, saber disso? Você já pensou nisso? Você fica orando à toa? E Deus quer que você peça para o seu irmão? É. Mas por que não pede para falta de comunhão? Você está me entendendo? Gente, se eu tenho algo de bom, eu tenho que estar disposto a compartilhar em comum. Se eu tenho um problema, eu também tenho que estar disposto a compartilhar, porque também tem que ser comum. A igreja, você está entendendo? Não é? Comunhão não é só dar rolé, isso é koinonia, né? A koinonia, o estar junto, o fazer as coisas junto é legal, ajuda a ter comunhão, mas a verdadeira comunhão é provada quando, meu irmão? Quando? Cara, é na hora dos BO, é ou não é verdade? Sim ou não? Aí que é provada a comunhão. O princípio da comunhão é a transparência, é a luz. Se andarmos na luz, como o Senhor está na luz, teremos comunhão uns. Olha só, é transparência, nada oculto, nada escondido. Você está me entendendo? Comunhão é importante. Amém? Não é? Efésios 4:1-2. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha só. E ele vai dizer como que é essa maneira digna. Sejam completamente humildes. Fala assim, humildade. Dóceis. Gente, a gente tem que ser dócil com os irmãos, amém? Entendeu? Sejam pacientes. Suportem uns aos outros com... O que te faz digno da vocação? Qual é a nossa vocação que a gente recebeu? Qual é a nossa vocação? É reconciliar as pessoas com o Senhor, sim ou não? Nós exercemos o ministério da vocação. Qual é a nossa vocação? Reconciliar as pessoas umas com as outras e conosco mesmo, não é verdade? Então a gente tem que ser o que, gente? Olha só, humilde, dóceis, pacientes e suportar com amor. Eu já ensinei como suportar com amor, amém? Né? Ser dedicado ao partir do pão, aqui fala, irmãos, assim, ser dedicado àquilo que faz parte da nossa aliança de fé, né? Lá em Atos 2, 46, 47, fala da reunião nos templos, fala de estar juntos nas casas, participando da refeição, não é? Partindo o pão. Aí diz duas coisas importantes aqui, ó. Fala assim, alegria e sinceridade de coração. Gente, como é que eu posso participar das coisas com alegria? Existe ambiente perfeito? Existe família perfeita? Existe igreja onde tudo acontece que é bom? Não, mas como que eu posso ser alegre no ambiente? E como que eu posso ser triste no ambiente? Você viu que no mesmo ambiente tem pessoas que estão alegres e pessoas que estão tristes? E por causa daquele ambiente ali, você já viu isso? Sim ou não? Qual a diferença do triste e do alegre? O triste valoriza aquilo que ele não gosta, que ele não concorda e que ele não acha legal. O alegre não. O alegre faz o quê? Rapaz, valoriza o que ele gosta, o que alegra ele. E assim são com as pessoas também. Gente, toda pessoa tem coisa que a gente não gosta, não é verdade? A desgraça da sua vida é se você olhar para tudo que você não gosta naquela pessoa que está perto de você e pensar assim, eu vou mudar ela. Porque depois que ela mudar, eu vou ser feliz. Meu irmão, você vai entrar por um caminho de desgraça, de infelicidade. Você vai entrar em depressão. E você vai ainda achar que a culpa é do outro. Mas é você que é burro. Você está me entendendo? Não, meu irmão. Celebre aquilo que é bom. Você está me entendendo? Todo mundo tem coisa ruim, tem ou não? E todo mundo tem coisa boa, tem ou não tem? Meu irmão, olhe para a pessoa e traga à memória algo sobre ela que te traz esperança. Claro, você vai ser feliz.
talvez essa pessoa nunca mude. E se você casou com a pessoa de um jeito, diante de Deus, você não tem direito de pedir mudança. Sabia disso? Porque você fez uma aliança como ela estava. Sim ou não? Suporte com amor. Amém? Olha aí. O missionário está recebendo a revelação aí, ó. Ser dedicado à oração, amém? Eu botei aqui 4 tipos de oração. Oração para se relacionar com Deus. Oração de petição e de súplicas. Oração para se relacionar com Deus no lugar secreto. Oração de petição de súplica é você ver alguma necessidade sua na igreja, do irmão, e ora por ele, por você, pela igreja. Oração de intercessão e batalha espiritual, que é quando você intercede pela igreja, não é? O que é interceder por alguém? Quando que alguém precisa de uma intercessão? Quando ela está sobre algum risco, quando ela está fazendo alguma coisa errada, quando ela está sobre alguma ameaça, sim ou não? Não é? E a oração de intercessão, ela gera na nossa vida, irmãos, libera sobre nossas vidas um dom de discernimento, que a gente vai ser efetivo na batalha espiritual, amém? Eu vou deixar a referência para você aqui, lê 2 Reis 6, do 8 ao... pode ser o 18, 19, conta a história de Eliseu. O rei dos amorreus fazia planos para fazer tocar para o exército de Israel. E Deus revelava para Eliseu, Eliseu dedurava para o rei de Israel, e o rei de Israel saía do caminho. Aí um dia o rei dos amorreus reuniu seus principais: tem alguém aqui que está caguetando a gente? Entendeu? Eu imagino que o rei queria fazer uma coisa com esse cara. O que ele queria fazer? Jogar uma bomba nele. Quem é esse cara? Aí o outro se levantou e falou: não é ninguém daqui não, é Eliseu. Deus conta para ele, e ele vai lá e conta para o rei de Israel. O rei de Israel dá um rolê pelo outro lado. Gente, isso é ou não é uma oração que levou Israel a vencer batalhas? Claro. Quando você intercede pelas pessoas, pedindo perdão para o Senhor, tem misericórdia, né? Se você vê um problema na sua congregação, interceda pela sua congregação. Senhor, tem misericórdia da gente, porque a gente não está crescendo. Senhor, tem misericórdia disso, tem misericórdia daquilo, né? O intercessor, ele tem a obrigação de ser a pessoa que se coloca como a primeira pessoa disposta a ser a resposta, amém? É por isso que muita gente não intercede. É mais fácil reclamar do que interceder, porque interceder traz um peso, uma carga intercessória muito grande, entendeu? Aí Deus vai começar a mostrar coisa para você, meu irmão, que vai levar aquela congregação a vencer as batalhas, amém? Aí você pode também fazer aquela oração, né? Aquela oração de bênção, aquela oração profética. Eu declaro que essa congregação vai crescer, eu declaro bênçãos, eu declaro que as obras do inferno não virão contra nós. Pega tudo que está escrito na palavra, tudo, e comece a declarar sobre a sua congregação. É uma oração de bênção, uma oração profética. Declare a palavra do Senhor sobre a sua igreja. Eu duvido você fazer essas 5 coisas, meu irmão, e você não ser uma pessoa relevante para mudar o ambiente da congregação. Um ambiente que você, a primeira pessoa vai ser você. De fato, Salmo 122, 1 vai ser verdade na sua vida. Alegro-me com aquelas pessoas que me dizem: vamos reunir como casa do Senhor. E quando você não puder por qualquer motivo, você vai se entristecer, você vai ficar inquieto. Rapaz, vou ter que cultuar, não dá para ficar em casa não. Esse negócio de ficar em casa não é para crente não. A gente tem que estar no meio do povo, multidão em festa, abraçando os irmãos, se alegrando com eles. É ou não é verdade? Gente, sabe como é que é o nome disso? Quem quer saber como é que é o nome disso? O nome disso é vida. Como é que é o nome disso? Vida. É a base para a vida e a abundância que Deus tem para nós. Amém? O resultado disso
é que aquelas pessoas que você vai trazendo para a igreja, porque você quer expandir, entendeu? Elas vão sentir bem nesse lugar. E vão querer trazer mais gente ainda. Você está me entendendo? Você precisa cultivar esse ambiente. Você é o responsável por isso. E de todos, vocês são os mais relevantes. Vamos orar ao Senhor. Fique de pé no seu lugar. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por esse discernimento. Obrigado por essa semente que hoje o Senhor lança sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, ajude-nos a sermos pessoas, Pai, que influenciam positivamente o ambiente da congregação onde nós estamos, Pai. Pai, ajude-nos a sermos pessoas que vamos edificar um ambiente conveniente à expansão, conveniente ao crescimento, conveniente à multiplicação, Senhor. Não queremos resistir à Tua vontade, não queremos estar contra o Senhor, não queremos espalhar, pelo contrário, queremos ajudar a juntar, Senhor. Ó Pai, gera em nossos corações um grande interesse por este assunto, Senhor, para que possamos buscar no Senhor, na Tua palavra, respostas, discernimento, revelação, direção, capacitação, para, Senhor, termos um ambiente transbordante de alegria, transbordante de fé, transbordante de esperança, transbordante de amor, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, mas nós também oramos ao Seu pedido perdão, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por estar gerando um ambiente desagradável, Senhor. Ore ao Senhor agora em nome de Jesus. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Te damos liberdade, que cai o Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. História nunca viu.
Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estabelecermos ambientes saudáveis, convenientes à ação do Teu Espírito, Pai, em cada uma das nossas congregações. Ajude toda a Tua igreja nisto, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ainda de pé no seu lugar, vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Vamos ler as instruções da Escritura Sagrada e vamos em seguida consagrar o pão e o cálice. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 32, diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Vamos consagrar o pão e o cálice, Pai. Nesta noite nós apresentamos o pão ao Senhor e o consagramos como símbolo do Teu corpo, e apresentamos também o cálice ao Senhor e o consagramos como símbolo do Teu sangue, Pai. Para que hoje, Senhor, nós comendo deste pão e bebendo deste cálice, Senhor, nós possamos cada vez estar mais integrado ao Teu corpo. E eu oro especificamente hoje, Senhor, dá-nos sensibilidade, Senhor, para discernir o ambiente da Tua igreja, Pai. O ambiente que nós geramos e o ambiente que os nossos irmãos geram, Pai, para que assim nós possamos cuidar de nós com relação a isso, mas também possamos cuidar do nosso irmão, Senhor, trazendo um alerta, trazendo um confronto, trazendo um ensino, Pai, porque é nossa responsabilidade edificar e cuidar desse ambiente, Pai. Ajuda-nos nisso, Pai. Nos perdoe por estarmos sendo omissos nisso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar no seu lugar. Esse é o corpo de Cristo que é partido por vós, e este é o cálice na nova aliança, sangue do Senhor. Amém? Por enquanto que você recebe, se já não fez, examine-se a si mesmo, em nome de Jesus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim.
por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, lhe deu graças, ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Levante o pão e, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, participem todos do pão. Levante o cálice. Após haver ceado, o nosso Senhor Jesus Cristo pegou o cálice, da mesma forma agradeceu. Ele disse aos discípulos naquela noite: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança é garantida pelo meu sangue. Ele continuou dizendo, ele disse: bebam dele todas as vezes que beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor, da morte e ressurreição dele, em memória de que ele voltará para nos buscar e que ele espera que esperemos ele dando o nosso testemunho, anunciando a morte dele até que ele venha. Em memória dele e da nossa missão, participem todos do cálice. Se você pode, ajoelhe-se no seu lugar, faça uma oração, renovando os seus votos com o Senhor, decidindo ser cada dia mais fiel a Ele, em nome de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Rapaz, não foi forte, tem que ser mais forte, se é para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, só dar alguns avisos para vocês importantes. Dia 15 agora, no próximo sábado, das 18 até as 22, teremos aqui na sede, para todos os irmãos que quiserem, um seminário sobre o mundo espiritual, amém? É muito importante nós desmistificarmos o mundo espiritual. Tem pessoas que, porque têm uma ideia equivocada, interagem com o mundo espiritual de uma forma errada e se prejudicam por isso, amém? Então eu quero ensinar a vocês a dinâmica do mundo espiritual, como funciona.